né, que se encontra aqui nesse lugar também, pela vida dos nossos familiares, né, velho? Nós não podemos deixar de agradecer pelas famílias que estão esperando novas criaturas chegarem lá. Tá gravando já, filho? Você conhece? Nem falou. Vamos fazer uma oração? Aqueles que não me conhecem ainda, prazer, eu sou Alisson, né, sou um colaborador dessa casa. Eu estou como colaborador, na verdade, né, mas o que eu sou, a minha essência é de um adicto. Eu sou um adicto de recuperação, limpo hoje. Né, e adicto não tem nada a ver com droga. A adicção, palavra adicção, não tem nada a ver com droga. Hoje nós vamos fazer uma introdução sobre isso. Né, eu sei que teve alguns dias aí que não teve reunião, né? Por isso que hoje nós vamos fazer uma reunião mais curta, rapidão, só para poder nos colocar a par do assunto que a gente vai lidar muito profundamente na próxima quinta-feira, na prevenção de recaída. Beleza? Legal. Então convido os companheiros para estarem curvando suas cabeças aí, em reverência ao poder superior da compreensão de cada um. Pode ficar sentado, em pé, deitado. A posição física não interessa para esse poder da sua compreensão. E sim o estado mental e espiritual que nós estivermos na hora de fazer uma oração. Rogando a vontade dele em relação a nós e não a nossa. Oração. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona força, fé, esperança e a prática. E a prática não menos importante porque está por último, né? Os companheiros que chegaram aí nas minhas férias, eu estou retornando de férias hoje. Quem foram os companheiros que chegaram nas minhas férias aí? Levanta a mão e fala o seu nome, por favor. Não, você estava aqui, fião. O seu nome é... Sei não lembro não. Pedro. Seja bem-vindo. Júlio, seja bem-vindo. Juninho, seja bem-vindo. Silvano, sejam bem-vindos. E os que permaneceram, sejam bem ficados. Até o período adequado de cada um. E seja bem-vindo também, Alisson. Você Legal. faz muita falta aqui, não é simpatia, não. Você faz muita falta. Faz verdadeiro. Muita mesmo. Obrigado. Eu fico lisonjeado, porém, tem que entender que o programa é para mim também. Então eu preciso baixar o meu ego para que o Deus que habita em mim, que habita em você também apareça. Que ele apareça e não eu. Que ele tem que aparecer, não eu. Eu também senti falta, não posso falar que não, porque é mentira. Tanto que eu vim aqui passear de férias, né? Eu vim aqui passear disfarçado, mas me descobriram eu. Me descobriram eu aqui quietinho, no meu cantinho, como dizia o moço lá do Babaceno da escolinha do professor Raimundo, né? Não é só isso não, padre. Eu confundi Brasil também, né, padre? Brasil não se esqueceu, não? Nas minhas férias? Não, ué. Você trouxe um, ué? Nas férias, não. Foi nas férias? Foi, não. Foi Foi antes, senhor. Foi na folga passada. Foi na folga, Seu irmão entendeu? tem a mesma pronúncia, seu jeito de dizer. Quem? Seu irmão. Meu irmão parece muito. Fala igual você. E aí, gente verdade. boa. Não é gente boa, não. Aquilo é vagabundo. Não. É vagabundo. Você que não conhece. Ele é mequetrefe. Mequetrefe, pior que eu. Ele não usou nada. Vamos lá, família. O que acontece? Hoje é sexta-feira, né? Na última sexta que eu estive aqui, a gente até passou o filme, né? Dos 6 balões. Eu queria perguntar, o que vocês tiraram daquele filme, cara? O que vocês tiraram daquele filme para poder de crescimento? Porque é um filme muito bom. Que a gente passou aqui. Quem aí gostaria de falar alguma coisa? Se ninguém quiser também, dá nada. Mais uma dica de recuperação. Fala. O que eu mais achei interessante, que mais eu acredito que mais sobressaiu sobre o filme, que deixou pra gente, é a questão da codependência, né? O quanto que a gente acha que sofre, nós sofremos, né? Nós adictos, nós estamos em recuperação, estamos sofrendo aqui dentro, ou lá fora, às vezes na garra da adicção, mas também a codependência é uma coisa muito triste, né? Porque a irmã do rapaz lá no caso não usava nenhum tipo de substância, mas a todo momento ela não desistiu dele. Os pais desistiram, mas ela, como irmã de sangue, não desistiu. Então, o que eu vi que sobressaiu também, foram outras coisas, mas a questão da codependência, né? Que é muito triste, às vezes é mais triste a codependência do que a própria pessoa que sofre com a adicção. Eu, particularmente, o que eu vi que sobressaiu foi isso. Sim, muito bem observado, né? Eu também fiquei muito emocionado, porque eu não sabia, né?
tanto que a minha esposa sofreu comigo. Né? Eu criança também, eu coloco meu netinho, né? Que eu vou usar para brincar com ele, né? Sendo que eu, sem usar nada, eu sou melhor, né? Para cuidar dele, né? Porque ele é uma criança de 3 anos de idade, não sabe, né? Ele gosta muito de mim, então ele não sabe quem eu sou, na verdade. O meu problema, ele não sabe do meu problema. Então, eu quero que ele cresça me vendo como uma pessoa melhor. Como vovô. Vovô de É o verdade. vovô dele que ele está esperando. De Tá? verdade mesmo. É o pai que ele está esperando. É o irmão que está esperando a gente lá fora. Muito bem observado essa codependência, né, cara? Como as pessoas adoecem ao nosso redor a ponto de ou acompanhar a gente nas maiores insanidades ou abandonar-nos nas também maiores insanidades da nossa vida. Né, que chegou, eu falo de mim, chegou ao ponto da minha família não me aceitar em casa. Em hipótese alguma. E é sobre essas estratégias de enfrentamento que nós vamos começar a nossa apostila, tá? Essa é uma apostila desenvolvida pela SUPOD, Subsecretaria de Política sobre Drogas, tá? Não é minha essa apostila, não é o Alisson que fez, não, eu só estou seguindo porque é o que está funcionando. Eu fiz um curso para que eu pudesse trabalhar com essa apostila e fiz algumas adaptações. Por quê? Porque ela é para ser trabalhada para quem está vivenciando recuperação lá fora. Mas, trazendo para dentro da instituição, eu sei que funciona também. Tem muitas estratégias aqui dentro dessa apostila que nós podemos usar para prevenção, não só de recaída de comportamento, mas como recaída de pensamentos, de sentimentos e estratégias de enfrentamento para que a gente possa sobressair na sobriedade. Amém? Amém. Então vamos lá, vamos começar. Trata-se de um programa de trabalho que investe em sua responsabilidade e capacidade para resolver seus próprios problemas. Já começa dando uma paulada em mim, né? É necessário o reconhecimento cognitivo consciente de suas fragilidades e limitações para depois desenvolver estratégias para enfrentar ou não situações da vida que poderiam facilitar seu retorno ao uso de álcool e outras substâncias. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é me conhecer. É assumir total responsabilidade sobre os meus atos, sobre a minha vida. Que é uma das práticas do FTI também, que é Felicidade no Trabalho Interior, que se trabalha em algumas comunidades, que é um livro do John Paul, um best-seller, vendido bilhões e bilhões de cópias aí pelo mundo afora. É uma das práticas para ser feliz, que é assumir responsabilidade sobre os meus atos. Fala aí, nego. Bom ou não? Boa tarde. E nós vamos trabalhar isso lá na frente. Nós vamos fazer essa introdução hoje, mas nós vamos trabalhar essas estratégias para lidarmos com essas dificuldades. Vou trazer o quadro, a gente vai conversar, a gente vai colocar situação por situação para ver como nós vamos lidar com isso. Beleza? Legal. Além disso, através da aprendizagem consciente, é possível identificar as características do seu estilo de vida que necessitam ser modificadas em função de sua plena recuperação existencial. Vamos dar uma ênfase nisso aqui. Através da aprendizagem consciente é possível identificar características do seu estilo de vida. Porque aqui, ó, cada um que está aqui é diferente um do outro. Nem se tivesse um irmão gêmeo aqui seria igual. Teria pensamentos iguais, atitudes iguais, sentimentos iguais. Nem a digital seria a mesma. Quanto mais pessoas de diferentes lugares, como nós, de diferentes culturas, de diferentes níveis de estudo, de diferentes aprendizados, de diferentes famílias, rica, pobre, mais ou menos, com dinheiro, sem dinheiro. E quando eu falo rico ou pobre, eu não estou falando de grana não, tá? Porque eu diferenciei o dinheiro e o sem grana, porque o rico e o pobre são pensamentos diferentes. O rico é um pensamento, o pobre é outro pensamento e estado de espírito. Por exemplo, eu não tenho nenhum dinheiro, mas eu posso estar rico e cheio de um monte de pensamentos, sentimentos bacanas que podem me levar ao maior crescimento ainda. Ou posso estar pobre das mesmas coisas.
Então não tem nada a ver com grana, né? Tem a ver com o padrão cultural, né? E eu não estou falando de inteligência ou falta de inteligência, pelo contrário, né? Porque pessoas, e eu falo de mim, pessoas que eu conheço, que são mais inteligentes que eu conheço, uma hora dessa está lá na biqueira. Pessoas muito mais inteligentes do que eu estão na biqueira, ou estão no boteco. Ou seja, o programa não é para o inteligente, sim para o... Quem sabe? Para o obediente. Para o obediente. O programa de recuperação, independente se é droga lícita ou ilícita, ou se não é droga, ou se é jogo, porque a adicção não significa que eu sou escravo da droga, não. Tá? Vamos deixar isso bem claro também. Muitas das vezes eu nunca coloquei um tipo de substância química lícita ou ilícita na minha boca, mas eu sou escravo da mentira, eu sou escravo da lascívia, prevaricação, jogo. Escravo de algo. Escravo de alguma coisa, né? Eu me escravizei por algo, por um sentimento, por um pensamento, por uma atitude, né? Ou por uma, sei lá, por um apego. Por exemplo, tem pessoas aí que não saem de casa se não tiver com um tênis de R$2.000 no pé. O cara fica até antissocial. Então isso também é uma adicção. Por compras, talvez por status social, também é uma adicção. Tá vendo que não tem nada a ver com droga? Tem nada a ver com droga, velho. A droga é secundário. Comportamento. É simplesmente comportamental. Só que não é simples. É simplesmente comportamental, mas não é tão simples quanto a gente está pensando também. Por quê? Eu preciso identificar o meu comportamento inadequado. É o que está falando aqui de cara, ó. Investe em sua responsabilidade, ó. Além disso, a aprendizagem consciente é possível identificar as características do seu estilo de vida que necessitam ser modificados. Será que eu, como um adicto, ou como um ser humano, independente da adicção ou não, reconheço que tem algumas atitudes, alguns pensamentos, alguns sentimentos em mim que eu preciso modificar? Sim. Às vezes eu reconheço, às vezes não. Às vezes algum companheiro tem que me apontar, ou algum terapeuta tem que me apontar, ou um psicólogo ou uma psicóloga tem que me apontar, mas eu, na minha autossuficiência, estou acima de todas as coisas, acredito que nem preciso modificar aquilo, porque, não, eu sou assim, eu vou morrer assim. Aí eu já adquiro um outro problema, que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Aí coloca outro ditado em cima. Pau que nasce torto, até a cinza retorta. Só que ela é heréia demais. Ela é heréia demais, sabe por quê? Porque veio um carpinteiro para endireitar o madeiro. Glória a Deus. Isso na minha concepção, tá? Isso na minha concepção. Porque o programa é espiritual. Olha como que é louco. Aí o ser humano começa a distorcer todo aquele ensinamento que veio lá de trás. E eu não estou falando de religiosidade não, tá? Estou falando de religiosidade não, estou falando do ser humano. Do ser humano. Vocês conhecem? Já ouviram falar do ser humano Jesus? O ser humano, quem já leu algum livro de Augusto Cury? Fala dele como ser humano. O autor Augusto Cury. Se não me engano, o livro que fala disso é o Mestre dos Mestres. Se eu não estou enganado. Eu não tenho certeza, porque ele tem tantos livros. E ele trata a personalidade de Jesus. Ele não trata Jesus como uma figura transcendental, não. Ele trata ele como um homem que só trouxe o que precisava trazer. E não o que tinha que trazer. Porque o que tinha que trazer era um monte de outras coisas. Então eu posso tentar seguir. Mas será que eu consigo identificar essas dificuldades em mim para poder modificar? Porque está pedindo aqui a primeira coisa. Para tanto, a vida que necessitam ser modificadas em função de sua plena recuperação existencial. Está falando alguma coisa de substância aqui? Não. Nada. Está falando de mim, da minha existência. Para tanto, fazer suas escolhas de forma consciente é muito mais que a prevenção de uma recaída. É a liberdade que a recuperação proporciona e uma nova maneira de viver sendo e estando no mundo. Então eu preciso encontrar essa nova maneira de viver. É necessário. Porque senão eu vou continuar convivendo e vivendo em lugares com pessoas que eu não quero.
Eu nem preciso perguntar quem não queria estar aqui, porque todos nós vamos levantar as mãos. Todos nós. Mas, se eu perguntar, por favor, não responda. Se eu perguntar quem reconhece a real necessidade de estar aqui, serão poucos que vão levantar as mãos. Eu vou levantar. Amém. Mas não precisa. Serão poucos que vão entender e reconhecer de verdade, se permitir modificar, como disse aqui, a sua maneira ou a minha maneira de estar e ser no mundo, para que possa ter uma convivência melhor comigo e com os outros que estão ao meu redor. Porque eu não sou sozinho nesse planeta. Fala muito de disciplina aí também. Né? Fala. Nós vamos chegar lá, Adicto. Você já quer adiantar a reunião, Adicto. Antes que você inicie as tarefas, de forma breve, alguns conceitos para que você compreenda mais um pouco sobre a prevenção de recaída como parte do programa de tratamento. O que é cognição? Quem sabe o que é cognição aí? Funções cerebrais? Cognição é um conjunto de pensamentos, crenças e atitudes que governam o comportamento de cada um de nós. A abordagem cognitiva busca esclarecer esses pensamentos, crenças e atitudes, em vez de dedicar-se a descobrir, a interpretar o inconsciente. Ou seja, muitas das vezes eu quero consertar aquilo que eu não estou vendo, que eu estou fazendo. Mas eu me nego a enxergar e querer consertar aquilo que eu estou vendo. Aquilo que o outro está me apontando. Fala comigo. Vamos ou não? Doença. Doença. Então eu preciso rever esse conjunto de pensamentos e crenças e atitudes que governam, que é a minha parte cognitiva. O que é? Que é a capacidade de eu governar os meus sentimentos e as minhas atitudes. E o que é droga? Droga é toda substância que altera as suas funções. Cigarro, maconha. O problema é que você não vai, você já viu essa reunião, seu mequetrefe. Remédio. Droga é o nome genérico dado a todo tipo de substância, natural ou não, que ao ser introduzida no nosso organismo provoca mudanças físicas ou psíquicas. Tudo que é ingerido no nosso organismo, que é inserido no nosso organismo, que modifica a nossa forma de pensar ou de agir, é droga. Café, açúcar, leite, principalmente alguma substância que vai ter alteração no humor ou no meu físico. Tereré também. As drogas podem ser classificadas quanto à sua ação no sistema nervoso central de, quem sabe, depressoras do sistema nervoso central. A outra? Gente. Depressoras, já falamos. Não. Depressoras do sistema nervoso. Gente. Hã? Não. Gente. Nós falamos esses dias. Desenhamos aqui no quadro. Não. Quase. E depressoras, estimulantes e perturbadoras do sistema nervoso central. Nós falamos isso outro dia, gente, tá vendo? É tanta coisa. Vamos prestar mais atenção. É muita coisa, sei que é. Mas isso é uma coisa imprescindível, nós temos que carregar pro resto da vida. O como e quanto, em que área da minha vida ou do meu cérebro, cada uma dessas substâncias vai afetar a minha maneira de agir. Em qual substância, em qual classificação essa substância ou aquela substância se encaixa? Na depressora, na estimulante ou na perturbadora? Então, peraí. Eu tenho que me posicionar, eu tenho que me conhecer. Ué. Não é isso que está falando aqui? Não está falando nada de droga. Está falando de como eu me conheço. Então, isso aqui é uma informação. O que é droga? É tudo aquilo que é inserido no meu organismo, no meu cérebro, que muda a minha maneira de pensar ou de ser, ou de sentir. E dentro dessas substâncias existem as perturbadoras, estimulantes e depressoras. Não, gente. Depressoras, estimulantes e perturbadoras. Porque é bem diferente a depressora da perturbadora. E também podem ser, sobre o aspecto legal, elas podem ser
classificadas como lícitas ou ilícitas. Que aí a tal da cervejinha pode. Só umazinha pode. Sem álcool. Eu não posso. Eu, Alisson Vieira Fernandes, não posso, não quero, não devo. Não tem. Só que, para que eu não chegue lá, nesse pensamento de tomar uma cervejinha, eu não posso um monte de coisa. Mentir, manipular, roubar a paz das pessoas, fazer intriga, colocar uma máscara aqui, tirar ela ali e colocar outra pro fulano. Porque isso aí já é parte da recaída. Ou querer levar a vida assim, né, pai? Ou querer levar minha vida cheia de máscaras, né? O que é a dependência de drogas? Agora sim nós vamos entrar. No que é a dependência de drogas? A dependência é necessidade psicológica e ou física que uma pessoa tem de usar uma substância, seja ela lícita ou ilícita, dentre elas álcool, tabaco, medicamentos, maconha, cocaína, crack ou qualquer outra. Inclusive medicações, que é o que disse aqui, medicamento. Tem muitas pessoas que são viciadas em medicação. Centenas de pessoas que são viciadas em medicação. A Petra na novela. Centeno, pai. Tá passando uma novela nesse momento que tá falando, né? O companheiro falou aí. Só pra colocar milhares do inteiro. Milhares de pessoas, milhares. também do cara tentando se recuperar do álcool. Tá nessa mesma novela? O Andrade. Pois é, tá colocando assuntos do dia a dia, né? Isso é importante. Vida de agressão contra a mulher e o vício de remédio. De remédio e álcool. Não consegue sair. Você tá entendendo? Olha pra você ver. Novela talvez não preste, mas se tirar a parte. Olha os ensinamentos. Não, essa tá Pega subindo os pra assuntos nós. assim, aí dá pra pessoa inteligente vai, né? E a propaganda é a Petra. Por que muitas das vezes eu gosto de passar alguns vídeos? Porque tem pessoas que são vídeos visuais. Tem pessoas que nós vamos conversar aqui e eu tento resumir numa linguagem bem mais flexível para todo mundo, mais fácil para todo mundo entender, porque nós temos pessoas aqui de todos os tipos de escolaridade, da maior a menor. E não que isso esteja errado, é só que cada um teve uma situação diferente na vida. Sim ou não? Sim. Então, eu preciso transformar minha reunião numa linguagem de entendimento universal, porque eu lido com um público variado demais, todos os dias na minha vida. Todos os dias. E não são só vocês, são as famílias de vocês, a minha família, os meus pensamentos, os meus sentimentos com relação a tudo isso, né? Então eu tenho que levar em consideração. Então a Organização Mundial da Saúde, em 1993, estabeleceu que a síndrome de dependência química caracteriza-se por um conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos. Perdi ali do companheiro mostrando a hora, hein? Pensa. Olha como é que minha cabeça é doida, gente. O companheiro mostrou a hora, nem falou nada, só mostrou e eu perdi. Desculpa, viu, gente? A Organização Mundial da Saúde estabeleceu em 93 que a dependência química é uma síndrome de dependência caracterizada por um conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos em que o uso da substância alcança uma prioridade muito maior do que o indivíduo que outros comportamentos nos quais antes tinham maior valor. Vamos lá. Antes de nós começarmos a ter prazer em certa substância ou não, né? Não precisamos ficar falando nome aqui de substância, mas vamos falar de antes. Quem aqui gostava muito, antes de usar, ou exacerbadamente, tá? Antes de perder o controle. Vamos lá, quando ainda estava na fase recreativa da nossa vida. Quem gostava de jogar futebol? Eu. 90%. Quem gostava de andar de carrinho de guia? Eu. Quem gostava de jogar finca? Eu. Que é só os mais antigos que vai lembrar. Quem gostava de jogar bolinha de gude? Eu. Você sentia prazer quando você voltava pra rua, pra casa 7, 8 horas da noite, quando você brincava de polícia e ladrão, ou de mamãe da rua, ou de derrubar lata, igual a gente brincava na rua, né, companheiro? A gente brincava de derrubar lata, voltava pra casa com aquele colar assim, todo sujo, igual a gente falou semana passada, e tomava uma coça da mãe e ficava feliz. Você gostava?
Porque no outro dia você estava fazendo de novo. Então você sentia prazer naquilo, não sentia? Por quando é que começou a perder isso? Você consegue reconhecer? Quando a idade foi passando por cima. Não. Quando o uso recreativo passou a se tornar abusivo. Maior do que aquele prazer. Maior do que o prazer que eu sentia em jogar bolinha de gude. Ou as minhas... Aí eu coloco, Alisson, coloco a culpa nas responsabilidades que eu tive que adquirir quando cresci. Não, eu tive que trabalhar, eu cresci. Não, eu tô grande hoje, eu consigo encontrar prazer em sentar na frente da televisão e ver uma série, cara. Isso não é raro, é padrão, é normal de um ser humano ter prazer em ficar em paz consigo mesmo. Mas eu não podia ficar sozinho comigo mesmo. Porque eu não tinha prazer em nada, a não ser se eu estivesse sob o efeito de alguma substância ou de outra. Você falou ali, a gente brincava e tudo, e a gente sempre tem uns amigos mais idolosos que era a gente, né? E a mãe da gente, fulano não anda que se fulano, quem mexe com droga. É mesmo. Não mexe com droga. Não mexe. A curiosidade foi tanta que a gente acaba envolvendo. Né? Eu acho que um dos motivos de eu ter envolvido nisso foi tanto não que minha mãe falou, não anda com fulano. Fulano mexe com droga. Curiosidade. Aí de tanto fica nós estreia, eu nunca vi, fica aquela galerinha reunida ali, todo mundo batendo prós, aí a bolinha de gude foi acabando, os meninos já começaram a comprar um carrinho, uma motinha, e foi acabando aquilo, aí deu essa curiosidade. E aí gerou curiosidade. Olá. Só um minuto. Gerou curiosidade. Quem experimentou a primeira dose por curiosidade aqui? Foi uma delícia. 99,999999999% por curiosidade. Deixa eu ver como é que é. Deixa eu ver se é legal mesmo. Deixa eu ver se fica tonto mesmo, igual eles falam. Mas é amargo esse negócio amarelo? Parece mijo de égua? Muita gente fala, nunca vou beber isso. E eu falo de mim, velho. Falava, isso é mijo de égua. Por que você fica bebendo esse trem? Meu amigo, daí a pouco eu tava morando dentro do litro. E amarga ainda. E amarga! Eu igual o primeiro cigarro que a gente vomita. Rapaz, o primeiro cigarro. Pensa que inferno. Você lembra do primeiro cigarro, o primeiro trago? Na hora que você deu a tosse, você vomitou, meu irmão, passou mal e continuou fumando o Alisson sem vergonha. Eu fiquei tontinho. Mas o que é? A dependência já estava instalada, a dependência emocional. O cognitivo já estava todo comprometido, que é a minha capacidade de resolver problemas e de estar e ser comigo mesmo. Aí quando eu experimentei algo que me tirou de mim e me colocou no lugar onde eu queria estar, não onde eu deveria, cheguei onde eu queria. Sabe o que eu queria falar? Na Sei não, você não falou ainda. Na cidade onde eu trabalho, tem várias pracinhas e a cidade está organizada. E tem vários equipamentos lá, como se fosse uma academia. Tá tudo lá, Deus lá, e ninguém usa. Tá lá para usar. Aí eles vão para a praça usar maconha e os equipamentos ficam lá, ó. Mas Ninguém faz no exercício. quem não pode ir sou eu. Ninguém faz no exercício. Quem não pode ir sou eu. Quem não pode ir sou eu. Hoje em dia não se tem mais aquelas coisas. Eu vou voltar lá no antigamente. Antigamente, a gente até começou brincando com isso, que eu fui criado, foi com carne de lata, meu irmão, com torresmo, não foi com danoninho, não. Essa geração Nutella aí, não sabe o que é isso não, mano. Sabe o que é brincar na rua, não, até arrancar o tampo do dedo, não, filho. E no outro dia aí, com o ramo, com o tampo do dedo, jogar bola de novo. Sabe? Será que esses meninos sabem? Seu neto, seu filho, seu sobrinho sabe? Não. Você fez. E era gostoso pra caramba, não era? É, as mães tudo reunidas na porta de E casa. a mãe, assim. as mães, as vós, as tias, tudo conversando da vida dos outros. Tudo fofocando. Tudo conversando da vida dos outros, na porta de casa. Metendo a língua. As ruas eram de terra, né? Não tinha essa violência Ou que senão tem de hoje. pedra. Derruba a latinha. Pois é. E aí as famílias viviam em harmonia. Se você precisasse de um açúcar, você podia bater na casa da vizinha qualquer hora que fosse, que ela ia te atender. Hoje, se você bater, a pessoa te atende pelo interfone na câmera. Olha lá para ver se você tá lá. Às vezes, nem te atende. Antigamente, vinha no vizinho, Todo mundo se conhecia. Hoje, eu falo de mim. Eu tenho vizinhos que são meus vizinhos há 3, 4 anos e eu nunca vi. Eu nunca vi.
O vizinho. Eu sei que vocês também têm isso. Verdade. Antigamente, meu irmão, o bairro inteiro se conhecia. Se você desse um peido roxo, todo mundo sabia que você deu um peido roxo. Sim ou não? Sim. Por quê? Porque as pessoas e as coisas eram mais acessíveis. Hoje, todos nós... Ui? Não tinha nem muro. Não tinha muro, cara. Eu lembro que a minha casa era com cerca viva. Era com... Não era de bambu, não. Era de... Sabe aquele melzinho vermelhinho? Mas você... Cara, a minha casa era toda cercada com aquilo. E eu apanhava com ela. Minha mãe falava, vai buscar a vara. E eu ia lá e buscava a vara para me apanhar. É o Cipó-São Não sei, eu não conheço, eu não lembro o nome. Cipó de São João? Vermelho é um melzinho. Ih, delícia aquilo. Eu só lembro do melzinho, dos couro também. Só lembro do melzinho e dos couro. O melzinho ficava vermelho. Então, assim, não tinha muro, cara. Muito bem lembrado. Hoje em dia, se você não pôr muro na sua casa, eu tô lá, ó, mudando. Sim, enquanto não vou mudar, enquanto eu não colocar grade. Enquanto eu não transformar minha casa num carandiru, num presídio. Eu vou prender quem tá dentro. Olha que loucura. Hoje as grades, como diz o Rapa, as grades do condomínio são para trazer proteção. Mas também trazem uma dúvida. Se é você que está nessa prisão. Parou para pensar? Tem hora que nem o próprio morador pode entrar. É muito louco isso, não é? Olha, você está entrando no assunto aí, não é só em cidade, não. Zona rural perto de Minas hoje, tem concertinho, né? Aí, ó. Tá vendo? E olha que o Renato mora na zona rural mesmo, né, Renato? Mesmo, só tem milho em volta dele lá. Tem milho, vaca. Tem para gerar no lugar vizinho. Tem os povoados perto, né? E se não colocar concertina, como ele está dizendo, isso, aquilo, aquilo outro, meu irmão, você vai ser roubado. Porque, infelizmente, os comportamentos inadequados chegaram em todos os cantos dessa terra. Sabe por quê? Porque ela também tem ser humano. E onde tem ser humano tem coisa boa e tem coisa ruim. Onde tem ser humano tem coisa boa e tem coisa ruim. Só que nós precisamos entender que também tem coisa boa. À frente. O dependente é uma pessoa cuja vida é controlada pelas drogas. E nós já descrevemos aqui o que são drogas, que é tudo aquilo que me causa mudança, seja psíquica ou física. Não interessa se é cachaça, maconha, crack, não interessa. Então, o dependente é uma pessoa cuja vida é controlada pelas drogas. A pessoa apresenta compulsão ou fissura para consumir drogas e torna-se obcecado por essa ideia, passando a comportar-se como tal, com tal egocentrismo, focando apenas o uso e os meios para conseguir mais. Pode manifestar ou não síndrome de abstinência, sintomas físicos e ou psíquicos da falta da substância. Então, nós fizemos essa introdução aqui. Muitas das vezes eu posso apresentar, como disse aqui, às vezes, quando eu entro numa abstinência, eu posso apresentar a fissura, eu vou lá e uso de novo. Quando eu estou dentro de uma instituição e eu apresentar a fissura, ela não vai vir em forma de ir buscar a substância. Até porque o alcance está mais difícil, né? O alcance dessa substância está mais difícil. Aqui dentro não tem boteco, aqui dentro tem biqueira. Mas aqui dentro tem ser humano. E onde tem ser humano tem coisa boa aí? Ruim. Porque os meus comportamentos é que regem a minha vida. A minha capacidade cognitiva é que rege a minha vida. Ou seja, a capacidade que eu tenho de gerar os meus sentimentos em relação a tudo que acontece em volta de mim. Sentando no sinuca. Seja ela da menor a maior, a coisa menos absurda à coisa mais absurda, sendo de um comportamento adequado ou inadequado, bem pequenininho, que você acha que não vai dar nada, quer deixar uma unha crescer e não observar que ela precisa ser cortada, porque esse é o problema, não é a unha crescer que é o problema, porque ela precisa crescer, é eu não reconhecer que essa unha está grande e que ela precisa ser aparada para que eu possa ficar apresentável. É eu entender que a minha barba tem que estar afeitada. Não que ela vai crescer, porque ela vai crescer. A menos os caras pelados que não tem, que não nasce. Não adianta, aí é menino ainda. Ó. É brincadeira. Tem que cheirar muito aqui ainda, não tem barba? Meu nome é Roto Mazadi. Fala, pai. Hoje também, eu não sei se é a Organização Mundial da Saúde também que está trabalhando
questão, em vez de falar dependente químico, transtorno de uso de substâncias, né? Não, na verdade, a dependência química é um transtorno de uso por substâncias. Então, hoje eles falam, né, isso. O cara dependente químico, ele tem um transtorno de uso de substâncias. Sim. É tratado dessa forma, né? Depende muito da nomenclatura, onde você vai conversar, se você vai transcrever alguma coisa formal. A gente ouviu isso aqui esses dias. Sim. Aí vai muito de como você vai precisar transcrever para um papel, para um documento, entendeu? Para um juiz, para alguma coisa, entendeu? Então não assim, exatamente tem que ser usado esse padrão de escrita, né? Ou de fala, né? Porque de todo jeito é um dependente químico, é um adicto. E o adicto não necessariamente é usuário de drogas ou ex-usuário de drogas. Ele pode ser um comedor compulsivo, um jogador compulsivo, um youtuber compulsivo. Ele vai fazendo transferências. Um kawaii. Kawaii compulsivo. Entendeu? TikTokers. Hoje em dia ninguém faz mais nada, só aprende as coisas do TikTok. Vamos ver lá no YouTube. E vê mesmo, cara, tem tudo lá, ué. Só que, como o controle está na mão de outra vez de um humano, a capacidade dele de gerenciar os sentimentos, ele só vai colocar para passar no YouTube o que ele Quer. que ele quer e não o que ele precisa, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Por quê? Eu vou comprovar. Tem centenas e milhares de vídeos extremamente relevantes para a nossa existência hoje no YouTube. Mas os que mais têm visualização são de mulheres com bunda de fora. As dancinhas, né? Com a música São de mulheres com bunda de fora, com funk de ostentação, incitando o crime, o uso de substância, denegrindo a imagem das mulheres, apologia ao crime, às drogas, ao jogo, à prostituição. É isso que dá visualização lá. Jogo de arminha. Também. Jogo de arminha? Peraí, eu voei agora que eu já tenho isso aí de novo. Hã? Jogo. Entendi. Tem jogo de videogame de matar os outros. Sim, pois é. Ó, você vê. Um dos jogos que mais tá estourado no mundo aí, o cara tem que matar os outros, roubar, pegar a bicicleta, bater na veinha. GTA, Aí ele vai Free ganhando Fire. mais pontos, bicho. GTA. Ó, pra você ver. Olha que loucura. O cara joga com o menino daquilo lá na China. É o Free Fire. Aí ele mata o fulano, monta a estratégia pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro. Sei lá quem que é, se é GTS, se é GTI, se é importado ou não. Eu sei que é complexo. É o jogo da adicção. Você tá entendendo? E o que tá falando lá no jogo o tempo todo e a música que tá tocando? Você já parou pra reparar? Que aquilo ali é melodia do inferno. O capeta vai te É melodia do inferno. Porque ou tá levantando crime, ou tá levantando pornologia. sei lá, um monte de merda. Fala aí, doença. Bom ou não? Fala, Crátila! Crátila! Ô, Crátila! Não aparece aqui na reunião pitando, não. Vai tomar um tapa nas orelhas, seu mega dread. Não, pode não. Peraí. Vai lá, tchau, obrigado. Nós estamos em reunião. Vamos acabar agora. Oi. Como é que seu vizinho falou pro seu filho lá, qual música ele estava escutando? Uai, meu filho, você não ficou ouvindo aqui, você não estava aqui semana passada, né? Falei, não, senhor, por quê? Uai, eu estava escutando aí, senta na piroca aí, até de madrugada. Eu falei, não é possível. Você tá entendendo? Isso aí dá visualização no YouTube, cara. Ó, bomba! Bomba! E eu tenho uma pior aí, eu só não vou falar aqui porque tá gravando. Eu sei qual que é. Quando você morre, Você sabe qual que é? É? Olha aí pra você ver. Olha a linguagem. Quando você morre, aparece se fudeu. Não, game over. Porra, mano. Antigamente, na nossa época, era game over, né? O jogo acabou. Agora não é se fudeu. Você tá entendendo como a cognição tá caindo? E nós perdemos a capacidade cognitiva, nós, dependentes químicos, que tivemos que ser ou trazidos à força, ou viemos com as nossas próprias pernas, ou viemos por nossa própria livre pressão, né? Ou por livre e espontânea pressão, viemos parar num lugar onde nós não gostaríamos de estar, não queríamos estar, mas poucos de nós reconhecem a necessidade de estar. É preciso.
Poucos de nós reconhecem a necessidade de estar para que lá na frente eu possa ter um comportamento adequado para conviver nessa sociedade que, infelizmente, hoje está cada dia mais perdida do que a da era do meu pai, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, das tias e por aí vai. Então, eu quero agradecer a vocês, né? Vamos finalizar. Obrigado aí a todos. Dá um link aí, dá um clique aí no like aí, fechou? Você? Dá um clique aí. Distribui essa mensagem aí. E não esquece de se inscrever. Segue aí, cara!